Olá, bem-vindo a mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós vamos tratar de algumas, não todas, mas algumas das causas de exclusão da tipicidade. A primeira causa de exclusão da tipicidade, em sentido estrito que eu lembro, é a adequação social, o princípio da adequação social. O princípio da adequação social começa a ser desenvolvido no finalismo de Hans Welzel. Para Welzel, a conduta é uma ação ou omissão voluntária, consciente, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Dentro desse contexto de conduta, também começa a entrar um fenômeno social, um requisito social. A teoria da adequação social, ela é melhor delineada dentro da teoria social da ação. Provavelmente seus principais expoentes é Eberhard Schmidt. O que fazem os adeptos da teoria social da conduta? Colocam praticamente uma cereja em cima do bolo do finalismo de Hans Welzel. Para eles, a conduta também é uma ação ou omissão voluntária, consciente, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade, mas que essa conduta tenha relevância social. Porque se essa conduta perder a relevância social, o direito penal não deve mais fazer a sua intervenção. É preciso que nós lembremos que nós não estamos tratando da revogação ou criação de tipos penais pelos costumes de uma sociedade, pelo direito consuetudinário, direito costumeiro. Porque quando nós estudamos o princípio da legalidade e chegamos no viés da reserva legal e examinamos o critério da lex scripta, vimos que nós estamos no Brasil um sistema positivado. Somente a lei pode criar e pode revogar tipos penais. Mas existem situações que, inegavelmente, embora escrito na lei, embora positivado, embora tipificado, nós não vamos aplicar aquela norma. Você não deve lembrar de ouvir que algum pai ou mãe foram punidos pelo 129 do Código Penal por ter furado as orelhas da filha para colocar brincos. Você não deve ter ouvido de que algum pai do rebento judeu o levou ao procedimento da circuncisão à tenra idade. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Porque essas condutas estão alicerçadas em uma tolerância da sociedade. Lesões esportivas, trotes acadêmicos moderados, colocação de piercings, tatuagens. Lembrando que alguns desses meus exemplos podem também configurar outras causas de exclusão do crime, mas se encaixam perfeitamente aqui. Então a adequação social parte da ideia de tolerância daquela conduta, embora tipificada, pela sociedade, a ponto de nós não aplicarmos o que diz o tipo penal. Uma segunda atipificante, excludente da tipicidade, que é digna de nota, trata do princípio da insignificância. O princípio da insignificância nasceu originalmente no direito romano e era aplicado no direito civil. Nós começamos a assistir o princípio da insignificância a ser aplicado aqui no direito penal nas lições de Klaus Roxin do seu funcionalismo moderado. Lembra, para Roxin, a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Proteção de bens jurídicos. Mas também a limitação do poder punitivo estatal. Não é por outra razão que o segundo elemento da estrutura típica de Roxin é a responsabilidade. O primeiro elemento é injusto penal, formado por tipicidade e ilicitude. E o segundo elemento chamado de responsabilidade, onde nós encontramos a culpabilidade e a necessidade de aplicar a pena para aquela pessoa, o que se verifica pelas teorias da prevenção geral e especial. Ora, se não há necessidade, por que eu vou aplicar aquela norma? Só para que ela garanta a sua respeitabilidade, como quer Günther Jacobs, pelo seu funcionalismo radical? Só por uma visão autopoética? Só pela visão de que o Estado precisa ser respeitado a qualquer custo? Os súditos servem ao Estado ou o Estado serve ao súdito? E quando os súditos disserem que aquilo não tem mais relevância penal, deve continuar sendo punido? Então o princípio da
insignificância termina sendo um limitador da tipicidade. Porque a tipicidade objetiva, assim como na adequação social, permanece íntegra. Aquela coisa continua descrita lá, mas a tipicidade material, onde nós encontramos a agressão ao bem jurídico, se esvaziou. Não há um bem jurídico relevante ali para que o direito penal entre em cena. Sob pena de o direito penal perder o seu caráter de coercibilidade e de última ratio. Ele só se importa com fragmentos de bens jurídicos, por isso que ele é fragmentário. Ele só entra em cena quando outros ramos do direito não resolverem, por isso que ele é subsidiário. Então o princípio da insignificância atua sobre a tipicidade material. Nós vamos encontrar a incidência do princípio da insignificância em diversos crimes, mas também vamos encontrar alguns crimes em que não se opera a insignificância, mesmo que o valor da coisa em si seja ínfimo. Por exemplo, no roubo, mesmo que nós tenhamos lá a subtração mediante violência ou grave ameaça de 1 palito de fósforo queimado, que não tem relevância penal nenhuma, sob o ponto de vista do patrimônio, mas sob o ponto de vista da violência ou grave ameaça, tem muita relevância e o direito penal vai entrar em cena. Então não se aplicaria ali. Então alguns crimes, nós não vamos examiná-los aqui, só estamos fazendo alusão às causas excludentes de tipicidade. Mas alguns crimes não se opera o princípio da insignificância. Esse é um dos temas que você mais tem que acompanhar na jurisprudência. Até porque os próprios requisitos são dados pela jurisprudência do STF e também do STJ. Eu vou encontrar uma atipificante claramente em uma súmula vinculante 24 do STF, que diz que não há tipicidade material nos crimes materiais dos artigos 1º, do artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, sem lançamento definitivo do tributo. Ora, o artigo 1º da Lei dos Crimes Tributários é material, configura crimes materiais. O que são crimes materiais? São crimes que exigem a verificação do resultado naturalístico como forma de configuração e consumação. Ora, se não foi provado a elisão, se não foi provada a sonegação dos impostos, como que eu vou processar a pessoa e puni-la? Não há tipicidade material porque a lesão ao bem jurídico não foi provada. É possível também de nós apontarmos como atipificante as consequências da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Alguns autores vão entender que isso acarreta a ausência de punibilidade. E outros autores, dentre os quais eu me incluo, que afasta a própria tipicidade. O que é desistência voluntária? Bom, tanto desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz foram denominados por Franz von Liszt de ponte de ouro. Na desistência voluntária, o sujeito inicia a execução e, embora pudesse continuar, desiste de fazê-lo e por isso vai ser responsabilizado tão somente pelos atos já praticados. Mas observe que ele ainda podia prosseguir. A frase é: posso prosseguir, mas não quero mais prosseguir. Já no arrependimento eficaz, ele já esgotou os meios executórios e pratica uma nova conduta, e essa nova conduta evita a produção do resultado. Novamente, ele só responde pelos atos praticados. Imaginemos, por exemplo, que no primeiro caso ele efetuou disparo de arma de fogo na vítima. A vítima de susto caiu, mas não se machucou. Ele poderia prosseguir, ele tinha mais cartuchos à sua disposição, mas não fez, foi embora. Ele vai ser responsabilizado pelo quê? Pela tentativa de homicídio? Não, afasta-se a tipicidade da tentativa. Porque tentativa é tipicidade. Tentativa é tipicidade objetiva. Tentativa é uma forma de adequação típica indireta ou mediata. Está aí a justificativa para aqueles como eu entendem que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz incidem na tipicidade, porque afasta a tipicidade tentada. Então não vai se responsabilizar pela tentativa de homicídio, vai se responsabilizar pelo que fez. E o que fez? Efetuou disparo de arma de fogo. E disparo de arma de fogo é crime do artigo 15 da Lei 10.826 de 2003. Da mesma forma,
posso apontar como a tipificante o crime impossível. Crime impossível. O crime impossível é quando o agente não alcança a consumação, não porque ele, por circunstâncias alheias à vontade dele, mas porque ele utilizou um meio absolutamente ineficaz para aquilo, ou a conduta dele recaiu sobre um objeto absolutamente impróprio para receber aquela conduta. O artigo 17 do Código Penal diz que não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente ou pela absoluta impropriedade do objeto sobre o qual recaiu a conduta dele. Ele efetuou disparo de arma de fogo em alguém que já estava morto. Há uma absoluta impropriedade do objeto material. Ele utilizou farinha no lugar de veneno. Absoluta ineficácia do meio por ele escolhido. Essas são formas de exclusão da tipicidade. Adequação social, insignificância, a súmula 24 do STF, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o crime impossível. Apenas algumas formas de afastamento, de exclusão da tipicidade. E se não há tipicidade, não há fato típico. E se não há fato típico, não há falar em crime. Se você gostou desse episódio e quer prosseguir acompanhando outros episódios jurídicos que já passaram e os que virão, você pode me acompanhar no daviandré.com.br na aba Convidados. Ali eu vou te mostrar como você faz para ser notificado pelo YouTube ou mesmo pelo seu aplicativo de podcasts, para que você possa apenas ouvir o áudio, gratuitamente, é claro, no seu celular. Você está conectado a uma rede, baixa vários episódios e depois vai ouvindo quando estiver em um local como esse, ventoso, aliás, é por isso que às vezes o som fica um pouco imperfeito, mas eu estou fazendo isso em momentos de relaxamento, para que não seja aquela coisa pesada mesmo. Um grande abraço e até o próximo episódio.